A eletricidade é uma das coisas mais comuns do nosso dia a dia. A eletricidade nem sempre foi reconhecida pelo ser humano. Já eram observados fenômenos físicos elétricos como o raio, porém eram atribuídos a atividades de deuses. Uma das primeiras explicações de fenômenos físicos elétricos, sem usar deuses, foi feita pelo filósofo grego Tales de Mileto, que descreveu o fenômeno de atração entre a lã e o âmbar. Depois que eram deitados, eles se atraíam. Então ele afirmou que o âmbar tinha alma própria. O fato positivo dessa afirmação é que ele não recorria a nenhum deus. Com o passar do tempo, conhecimento e invenções foram surgindo, como a pilha de Alessandro Volta, que por conta desta invenção, o seu nome foi dado em homenagem a uma grandeza física, que é a tensão elétrica, com a unidade de medida volt. Mas o que é a tensão elétrica? Também chamada de diferença de potencial, é a diferença de energia potencial elétrica entre dois pontos, ou seja, a diferença de energia armazenada em dois pontos. A tensão entre dois pontos corresponde a 1 volt, que equivale a cada carga de Coulomb que se movimenta entre tais pontos que transmita uma energia de 1 joule de energia. A corrente elétrica é um fluxo ordenado de elétrons que passa por um condutor. A corrente possui uma unidade padrão de intensidade, o ampere, em homenagem a André Ampère. A intensidade da corrente elétrica é definida como a razão entre a quantidade de energia que atravessa certa seção em um intervalo de tempo. O que quer dizer que quanto mais energia passa por esse condutor, em menos tempo é que existe mais intensidade elétrica. Eu já expliquei dois conceitos diferentes, a tensão e a intensidade elétrica. Mas existe alguma relação entre essas duas grandezas elétricas? Existe. Existe uma relação entre todas as três grandezas elétricas, que são a resistência, a tensão e a intensidade elétrica. Esta relação é dada pela primeira lei de Ohm, por causa do pesquisador que fez essa lei, que é o George Ohm, onde a intensidade da corrente elétrica é dada pela razão entre a tensão e a resistência. O que quer dizer? 1 ampere equivale a 1 volt por ohm. Resistência é a capacidade de um corpo qualquer se opor à passagem de corrente elétrica mesmo quando existe uma diferença de potência aplicada. O que são resistores? Resistores são componentes eletrônicos passivos, muito comuns no mundo da eletrônica. A letra R é usada para representá-los. Os resistores não são polarizados, ou seja, não possuem polo positivo ou negativo. Para que servem os resistores? A função dos resistores é limitar o fluxo de corrente elétrica que passa por ele. Essa limitação é dada o nome de resistência. Medida em ohms, ela é definida com a facilidade ou dificuldade que os elétrons terão que enfrentar para passar pelo resistor. Quanto maior o valor da resistência em ohms, mais difícil será para os elétrons passarem pelo resistor. E quanto menor o valor da resistência em ohms, mais fácil será para os elétrons passarem. A limitação do fluxo de corrente elétrica que o resistor impõe causa também uma queda de tensão. Leitura dos resistores. É possível determinar o valor da resistência de um resistor de duas maneiras. Uma utilizando o equipamento de medição de resistência como um multímetro e de outro modo utilizando a tabela de cores que especifica o que cada cor significa. Enfim, visando uma fácil interpretação, o código de cores de resistores é analisado através de uma faixa de faixas, sendo cada faixa com sua função. Pode-se ter códigos para resistores de 3, 4, 5 ou 6 faixas. Como existem vários resistores e suas faixas de cores também são diferentes, a utilização dessas tabelas facilita a identificação do valor de cada resistor. As tabelas são praticamente iguais, só a adição de novas colunas que referenciam mais valores. Assim, caso precise saber o valor de um resistor e não tenha um equipamento de medição em mãos, é só seguir a tabela de cores e será fácil saber o valor do seu resistor. Leis de Ohm. As leis de Ohm, postulada pelo físico alemão Georg Simon Ohm em 1827, determinam a resistência elétrica dos condutores.
Além de definir o conceito de resistência elétrica, George Young demonstrou que no condutor a corrente elétrica é diretamente proporcional à diferença de potencial aplicada. Foi assim que ele postulou a primeira lei de Ohm. Suas experiências com diferentes comprimentos e espessuras de fios elétricos foram cruciais para que se postulasse a segunda lei de Ohm. Nela, a resistência elétrica do condutor, dependendo da constituição do material, é proporcional a seu comprimento. Ao mesmo tempo, ela é inversamente proporcional à sua área de secção transversal. Cálculo de resistores. Os resistores são componentes essenciais dentro da elétrica como um todo. Com certeza, todos os circuitos eletrônicos possuem resistores, seja o equipamento eletrônico mais simples ou mais complexo. Vamos começar abordando dois tipos de cálculos: associação de resistores em série e associação de resistores em paralelo. A associação de resistores em série consiste em conectar a saída de uma resistência à entrada de outra em um circuito. Cada resistor adicional colocado em um circuito se soma à resistência total desse circuito. A fórmula para calcular um total de N resistores ligados em série é a seguinte, ou seja, basta somar a resistência em ohms de todos os resistores. Associação de resistores em paralelo. A associação de resistores em paralelo é quando as entradas de dois ou mais resistores estão ligados entre si e as saídas dos resistores estão ligadas entre si. A equação para um total de N resistores em paralelo é a seguinte. Pode parecer complicado, mas ao analisar com calma tudo fica bem mais simples. Cálculos de resistores em um circuito elétrico. Para calcular uma resistência necessária em um circuito elétrico, é bem simples. Basta utilizar a seguinte fórmula, onde R é a resistência necessária, VCC é a tensão da fonte que você vai utilizar, VL é a tensão do que você vai ligar, de um LED até outras coisas bem mais complexas, e L é a corrente do que você vai ligar. O resultado será a resistência necessária para fazer aquele sistema funcionar. Caso o resultado seja de um resistor não existente, você deverá utilizar o resistor com o valor mais próximo, mas que esteja acima do valor calculado.